dia, eu estou aqui novamente para falar algum assunto relacionado à igreja, à palavra de Deus. E nesta oportunidade quero falar sobre os sinais para a igreja do arrebatamento. Nós podemos compreender através das palavras do Senhor Jesus e dos livros dos profetas que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. São dias trabalhosos, são dias difíceis e acho que são os piores dias para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas como é que nós podemos compreender? Quais sinais nós podemos ter? Como nós entenderemos que o arrebatamento já está às portas? Primeiro precisamos entender o que é o arrebatamento. O arrebatamento é um ato único em que Jesus prometeu buscar a sua igreja, tirar deste mundo, desta terra, para que pudesse iniciar então um período de chamada Grande Tribulação, que durará 7 anos, em que Deus vai estar trazendo juízo sobre a terra para provar aqueles que não quiseram aceitar a sua doce lei do amor, a doce lei da salvação. E nós podemos ver através da palavra de Deus, eu vou ler aqui Mateus capítulo 24, versículos 13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas que mais sinais que nós podemos ter, segundo a Bíblia, para que possamos compreender que já está próximo ao arrebatamento? Que sinais a igreja que vai ser arrebatada pode ter? Primeiro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 32 a 33, está escrito desta maneira: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Primeiro sinal, a figueira. A figueira é uma simbologia da nação de Israel. Muitos estudiosos dizem que esse florescimento da figueira aconteceu em 14 de maio de 1948, quando, através de uma resolução da ONU, foi criado o Estado Nacional de Israel. E desde então Israel tem se tornado uma das maiores potências mundiais, tanto na parte científica, quanto na parte bélica, quanto na agricultura, na ciência. Israel tem se tornado uma potência. Por quê? Porque Israel é promessa de Deus. Deus prometeu, através do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que levantaria Israel novamente como uma nação, quando fala ali do Vale dos Ossos Secos, né? E uma nação inteira, um exército grande, inumerável. E Deus cumpriu esta promessa, criando o Estado Nacional de Israel em 1948, na data de 14 de maio. O primeiro sinal que nós podemos ver que é a proximidade do fim é a figueira florescer, é o renascimento da nação. O segundo sinal nós podemos ver em Mateus 24, versículo 12, que diz desta forma: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O esfriamento espiritual é um dos sinais de que a vida do Senhor está próxima. Quantos crentes domingueiros existem hoje na face da terra? A Bíblia diz que no princípio a igreja era fervorosa e todos os dias estavam no templo, unânimes, orando, perseverando na doutrina dos apóstolos e na oração. Mas hoje nós vemos um esfriamento espiritual. São poucos aqueles que frequentam os cultos na semana, culto de doutrina, culto da quinta-feira, e hoje não tem culto todos os dias. São poucos aqueles que frequentam a escola bíblica dominical, são muitos os crentes que estão frios. Há um contraste entre os crentes domingueiros e os crentes igrejeiros. Os crentes domingueiros são a maioria, e os crentes igrejeiros são uma minoria. Pouquíssimos estão na casa do Senhor. O que é isso? Esfriamento espiritual. Também em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, ou seja, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, a proliferação das seitas, das heresias, né, dos movimentos religiosos, movimentos estranhos,
doutrinas estranhas, ocultismo, satanismo, a proliferação, diz o apóstolo Paulo, que nos últimos tempos virão esses tempos difíceis de apostasia, de falsas doutrinas, proliferação do ocultismo, astrologia, a nova era, o satanismo, tudo isso é um terceiro sinal de que Jesus está voltando. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, também temos o quarto sinal, né? Fomes, peste, diz assim, e ouvireis de guerra, rumores de guerras, né? Não vos assustei, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, né? Terremotos. Quantos terremotos? Uma pesquisa indicou que a cada dia hoje nós assim, temos tremores de terras, nós temos terremotos. Antigamente era um terremoto a cada 1 ano, 2 anos, hoje não, é como as dores de parto, as contrações vão aumentando à medida que a criança vai nascer, assim também, à medida que o tempo do fim se aproxima, os terremotos acontecem quase que simultaneamente. Quantos já não tinham ouvido falar de tsunami? É uma palavra nova, uma palavra japonesa. Tsunami é um movimento das águas devido a um abalo sísmico, devido a um terremoto que ocorreu lá nas profundezas do oceano. Quantos não ouviram falar da quantidade de mortos que houveram por causa dos tsunamis, né? Então, mais os sinais, guerra, rumores de guerras. Nós temos ouvido agora, atualmente, rumores de guerra, os Estados Unidos contra a Coreia do Norte, os 2 líderes mundiais poderosíssimos nas armas nucleares, rumores de guerra assustando a humanidade, né? Temos também aqui, em 1 Timóteo 4, versículo 1, a apostasia, né? A proliferação do abandono da fé. Muitos são os que estão sem igreja. Muitos dizem, um dia eu já fui crente, um dia já frequentei uma igreja, mas hoje me decepcionei com a igreja, me decepcionei com a religião. Estão sem igreja, abandonaram a fé, abandonaram a comunhão, a coinonia do povo de Deus, doutrinas de demônios sendo implantadas por aí, movimentos místicos dentro das igrejas, né? Mistura de movimentos, né? Tem o ecumenismo. Quantas vezes nós não ouvimos falar de pessoas crentes ou igrejas de cristãs, protestantes, que agora já assimilaram, fizeram um sincretismo religioso, já fazem, copiam as festas pagãs, como festas juninas e outras coisas mais. Igrejas estão trocando culto de doutrina por academia dentro das igrejas, divertimentos, entretenimentos para os crentes. Isso tudo é apostasia, movimentos estranhos surgindo, o caicai, a unção do leão, tantas coisas estranhas acontecendo, quando a palavra de Deus nos fala que nós devemos crer pela fé, pela pregação da palavra. Nós não precisamos de movimentos estranhos. Outro sinal, né? Mateus capítulo 24, versículo 10, diz assim, e nesse tempo muitos serão escandalizados. Quantos escândalos nós temos visto, né? Pastores, grandes pastores famosos, envolvidos com escândalos financeiros, sendo presos, envolvidos na corrupção, envolvidos em escândalos sexuais, envolvidos na corrupção política. Tudo isso, por quê? Porque são sinais de que o tempo está próximo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, a parte A diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, né? Quantas pessoas estão usando o evangelho para mentir, para se dar bem na vida, para conseguir recursos financeiros à custa da fé de muitos crentes, quando o evangelho na verdade é simplicidade. Estão pregando uma teologia de prosperidade, estão oferecendo pedaços do céu, estão oferecendo objetos para estimular a fé dos crentes, mas a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então são sinais também de que nós estamos vivendo os últimos tempos. O livro do profeta Daniel, no capítulo 12, a parte 4, capítulo 12, versículo 4, a parte B, diz assim, muitos correrão de uma parte para outra, né? Como nós temos visto esses últimos dias, nós podemos viajar de um lado para o outro, correr de um lado para o outro, através de automóveis velozes,
da aviação civil, de aviões, nós podemos correr de uma parte para o outro, o mundo todo, e nós vemos isso acontecer. A ciência, diz o capítulo 12, versículo 4, a parte B, e a ciência se multiplicará. Quando fala de ciência, não só fala do conhecimento bíblico, a ciência das profecias bíblicas, mas também a ciência, o conhecimento, a ciência tecnológica, em todas as suas formas, tem crescido assustadoramente. A cada dia nós vemos novas tecnologias surgindo, ao ponto de o homem achar que ele é superior a tudo e a todos, ao ponto de um homem ufanar-se, dizendo que não precisa de Deus, mas ele não sabe que tudo isso, toda a sabedoria vem da parte de Deus. Então a ciência se multiplicará, muitas coisas acontecendo nesses últimos dias que são sinais de que Jesus está voltando. Então a igreja do arrebatamento tem que estar atenta a esses sinais. A igreja do arrebatamento tem que estar atento também, porque o nosso adversário, ele vai promover desunião no meio do povo de Deus, vai trazer contenda, confusão, vai procurar derrubar mesmo a igreja do Senhor, mas a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É tempo de nós estarmos atentos à palavra de Deus, estar meditando na palavra. Não é tempo de brincarmos de sermos crentes, é tempo de buscarmos a presença de Deus, de orar mais, de vigiar, de esperar de pé a volta do Senhor Jesus Cristo, porque Ele virá, Ele prometeu. Quando aquele crente chamado Dídimo, ele perguntou: Senhor, como faremos para saber o caminho? Nós não sabemos. Tomé, o Dídimo, ele falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E logo em seguida ele falou: eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez para que vós estejais comigo onde eu estou, onde eu estiver. Então Jesus foi preparar lugar, já deu os sinais, e nós estamos somente aguardando o soar da trombeta, porque a Bíblia diz que a trombeta soará, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a todos com esta palavra, e vamos vigiar e orar e esperar a volta do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.